E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o L, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, nós vamos mergulhar em um assunto sério, complexo, e que, honestamente, mexe com a imaginação de todo mundo. Vamos falar sobre os 5 países com mais poderes destrutivos do mundo. É um tema que parece saído de um filme de espionagem ou de uma grande produção de Hollywood, mas a realidade, como vocês sabem, muitas vezes supera a ficção. A gente vai explorar as nações que detêm uma capacidade bélica capaz de alterar o curso da história, em questão de minutos. Um poder que define alianças, desenha fronteiras e mantém o mundo em um delicado estado de equilíbrio. Mas o que exatamente significa ter poder destrutivo? Não estamos falando apenas de ter um exército grande. É uma combinação de fatores muito mais complexa. Estamos falando da posse de armas nucleares, as mais devastadoras já criadas pela humanidade, capazes de aniquilar cidades inteiras. Estamos falando de um poder militar convencional avassalador, com porta-aviões que são cidades flutuantes, caças de última geração que cortam os céus e exércitos treinados para qualquer cenário. E claro, estamos falando de influência global, a capacidade de projetar esse poder para qualquer canto do planeta, seja através de bases militares, alianças estratégicas ou poder econômico. É importante deixar claro desde o começo, a lista que vamos apresentar aqui não é baseada em achismo ou opinião pessoal. Nós fizemos uma pesquisa aprofundada, baseada em dados recentes de institutos internacionais renomados, como o Stockholm International Peace Research Institute, e análises de especialistas em defesa e geopolítica. O objetivo não é glorificar a guerra, mas sim entender as complexas dinâmicas de poder que regem nosso mundo e a imensa responsabilidade que vem com essa capacidade de destruição. Então, preparem-se, porque a jornada de hoje vai ser intensa e cheia de informações impactantes. Vamos começar! Começando nossa contagem regressiva, na 5ª posição, temos uma nação com uma história imperial que moldou o mundo como o conhecemos hoje, o Reino Unido. Embora seu império territorial tenha se dissolvido, sua influência militar e seu poder destrutivo permanecem inegavelmente potentes. O Reino Unido é uma das potências nucleares originais, um clube muito exclusivo, e mantém um arsenal estratégico formidável, projetado para dissuadir qualquer agressão em potencial contra seus interesses vitais. A responsabilidade de carregar esse poder é imensa e define grande parte de sua política externa e de defesa. O pilar do poder de dissuasão britânico reside em sua frota de submarinos da classe Vanguard. São 4 gigantes de aço que patrulham silenciosamente as profundezas dos oceanos, cada um carregando mísseis balísticos Trident 2D5. A grande sacada aqui é a capacidade de segundo ataque. Isso significa que, mesmo que o Reino Unido fosse devastado por um primeiro ataque surpresa, esses submarinos, indetectáveis em algum lugar do vasto oceano, poderiam retaliar com uma força apocalíptica. É essa garantia de destruição mútua que, paradoxalmente, ajuda a manter a paz entre as nações nucleares. Além de seu arsenal nuclear, a Royal Navy, a Marinha Britânica, continua sendo uma das mais poderosas e tecnologicamente avançadas do mundo. Com seus 2 novos porta-aviões da classe Queen Elizabeth, o HMS Queen Elizabeth e o HMS Prince of Wales, o Reino Unido tem a capacidade de projetar poder aéreo e naval em qualquer lugar do globo. Esses navios são verdadeiras bases militares flutuantes, capazes de operar com os caças F-35B Lightning II, uma das aeronaves mais avançadas que existem, dando ao país um alcance global significativo. O exército britânico e a Royal Air Force complementam esse poderio. Ambos são altamente profissionais, bem equipados e com vasta experiência em combate, tendo participado de diversas operações internacionais ao lado de aliados, principalmente os Estados Unidos.
Essa interoperabilidade, ou seja, a capacidade de lutar de forma integrada com outras forças armadas, é um multiplicador de força gigantesco, tornando as forças britânicas ainda mais eficazes no cenário mundial. Eles não operam sozinhos, e essa é uma de suas maiores vantagens. Não podemos esquecer da influência diplomática e de inteligência. O Reino Unido é um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, o que lhe confere poder de veto sobre resoluções cruciais. Além disso, seus serviços de inteligência, como o MI6 e o GCHQ, estão entre os mais respeitados e capazes do mundo, fornecendo uma vantagem informacional que é, muitas vezes, tão poderosa quanto um míssil. Essa rede de informações permite antecipar ameaças e agir de forma estratégica. A indústria de defesa britânica também é um fator-chave. Empresas como a BAE Systems e a Rolls-Royce estão na vanguarda da tecnologia militar, desenvolvendo tudo, desde submarinos nucleares até motores de caças a jato. Essa autonomia industrial garante que o Reino Unido não dependa excessivamente de outros países para manter e modernizar suas forças armadas, assegurando sua soberania e sua capacidade de agir de forma independente quando necessário. Portanto, o Reino Unido garante seu lugar em nossa lista não apenas por seu legado histórico, mas por manter um arsenal nuclear de ponta, uma marinha de alcance global, forças armadas experientes e uma vasta rede de influência diplomática e de inteligência. É uma potência compacta, mas com um soco extremamente poderoso. Um verdadeiro leão que, embora mais velho, ainda possui garras e dentes muito afiados. Avançando para a quarta posição, encontramos outra potência europeia com um forte senso de independência estratégica e um poderio militar formidável: a França. A doutrina de defesa francesa é construída em torno de um conceito-chave: a dissuasion nucléaire, ou dissuasão nuclear. Para a França, ter um arsenal nuclear independente não é apenas uma questão de prestígio. É a garantia máxima de sua soberania e a certeza de que o país nunca será coagido ou ameaçado por outra potência, não importa quão forte ela seja. Assim como o Reino Unido, o coração da força de dissuasão francesa está no mar. A Marinha Francesa opera uma frota de submarinos de mísseis balísticos da classe Le Triomphant. Esses guardiões silenciosos garantem a capacidade de retaliação nuclear da França, mantendo pelo menos um submarino em patrulha constante e indetectável em todos os momentos. A ideia é a mesma, não importa o que aconteça com o território francês. A capacidade de desferir um golpe devastador em resposta permanecerá intacta, tornando qualquer ataque ao país um ato de suicídio estratégico para o agressor. Mas a França tem um diferencial importante em sua tríade nuclear, algo que o Reino Unido abriu mão: uma componente aérea. A Força Aérea e Espacial Francesa opera caças Rafale que são especialmente modificados para carregar o míssil de cruzeiro ASMPA, que possui uma ogiva nuclear. Isso confere à França uma flexibilidade tática maior, permitindo um último aviso antes de uma escalada para o uso de mísseis balísticos estratégicos. É uma ferramenta de dissuasão mais escalonável e adaptável. O caça Dassault Rafale, aliás, merece um destaque especial. Ele é o pilar da aviação de combate francesa e um sucesso de exportação. É uma aeronave omni-role, ou seja, capaz de executar missões de superioridade aérea, ataque ao solo, reconhecimento e dissuasão nuclear. Essa versatilidade, combinada com sua avançada tecnologia, torna a Força Aérea Francesa uma das mais capazes do continente europeu, um símbolo do orgulho e da competência da indústria de defesa nacional. Além do poder nuclear, as forças armadas convencionais da França são robustas e experientes. O exército francês tem uma longa história de intervenções, especialmente na África, onde mantém uma presença significativa para combater o terrorismo e estabilizar regiões de interesse estratégico.
A Legião Estrangeira Francesa, em particular, é uma unidade de elite mundialmente famosa, conhecida por sua disciplina rigorosa e eficácia em combate nos ambientes mais hostis do planeta. A Marinha Francesa também não se resume aos seus submarinos. Ela opera o porta-aviões Charles de Gaulle, o único porta-aviões de propulsão nuclear fora da Marinha dos Estados Unidos. Isso lhe confere uma autonomia e alcance que os porta-aviões de propulsão convencional não possuem, permitindo que a França projete seu poder naval e aéreo por longos períodos e a grandes distâncias de seu território, um trunfo estratégico de valor incalculável. Completando o quadro, a França, assim como o Reino Unido, é um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e possui uma das maiores indústrias de defesa da Europa, com gigantes como Dassault Aviation, Thales Group e Naval Group. Essa autonomia industrial e influência diplomática solidificam sua posição como uma potência global. A França insiste em sua autonomia estratégica, o gaullismo, e mantém a capacidade de agir sozinha para defender seus interesses. Um princípio que guia toda a sua postura de defesa e a coloca firmemente em nosso quarto lugar. Chegamos ao nosso top 3, e aqui as coisas começam a mudar de escala drasticamente. Na terceira posição, temos a nação cujo crescimento militar e econômico nas últimas décadas tem sido nada menos que espetacular, a República Popular da China. Se antes o Exército de Libertação Popular era visto como uma força numerosa, mas tecnologicamente atrasada, hoje a realidade é completamente diferente. A China está em meio a uma das modernizações militares mais rápidas e abrangentes da história mundial. O investimento chinês em tecnologia bélica é colossal. Eles não estão apenas tentando alcançar as potências ocidentais. Em certas áreas, estão buscando a liderança. Estamos falando do desenvolvimento de mísseis hipersônicos, armas que viajam a mais de 5 vezes a velocidade do som e são extremamente difíceis de interceptar. Estamos falando de investimentos massivos em inteligência artificial, guerra cibernética e capacidades espaciais, como satélites anti-satélite que podem cegar um adversário no início de um conflito. O arsenal nuclear da China, embora historicamente menor que o dos Estados Unidos e da Rússia sob a doutrina de dissuasão mínima, está em rápida expansão e modernização. Eles estão construindo centenas de novos silos para mísseis balísticos intercontinentais, desenvolvendo novos submarinos nucleares e bombardeiros estratégicos. A China está se movendo claramente em direção a uma tríade nuclear robusta, semelhante à dos Estados Unidos e da Rússia, o que está mudando fundamentalmente o cálculo estratégico global e gerando grande preocupação em Washington e outras capitais. A Marinha do Exército de Libertação Popular já é, em número de navios, a maior do mundo. Eles estão lançando novos destroyers, fragatas e porta-aviões a um ritmo impressionante, que alguns analistas comparam a construir uma nova marinha francesa a cada 4 anos. Com 3 porta-aviões em serviço ou em fase de testes, incluindo o moderno Fujian com seu sistema de catapultas eletromagnéticas, a China está rapidamente se transformando de uma potência terrestre para uma verdadeira potência marítima global. O poderio chinês não se limita ao hardware. O país possui o maior exército permanente do mundo em número de pessoal ativo, com mais de 2 milhões de soldados. Embora o foco tenha mudado da quantidade para a qualidade, esse número massivo ainda representa uma força formidável, especialmente em um conflito regional. O treinamento e a doutrina estão sendo reformados para criar uma força mais moderna, conjunta e capaz de vencer o que eles chamam de guerras informatizadas. A influência global da China cresce em paralelo com seu poder militar. Através de iniciativas como o Cinturão e Rota, a China está construindo portos, ferrovias e infraestrutura em todo o mundo, o que não apenas expande sua influência econômica, mas também pode fornecer futuro acesso logístico para suas forças navais.
A construção de sua primeira base militar ultramarina em Djibouti, no chifre da África, é um sinal claro de suas ambições globais. Portanto, a China ocupa o terceiro lugar não apenas pelo tamanho atual de suas forças, mas principalmente pela velocidade e pela escala de sua modernização. É uma superpotência em ascensão, desafiando a ordem estabelecida e redesenhando o mapa do poder global. O dragão não está mais adormecido. Ele despertou e seu poder destrutivo e sua influência são sentidos em todos os cantos do planeta, tornando-o um dos atores mais importantes e imprevisíveis do século XXI. Na segunda posição de nossa lista, encontramos uma nação que herdou o status de superpotência da União Soviética e que, sob uma liderança forte, ressurgiu no cenário mundial como uma força militar a ser temida, a Federação Russa. O poder destrutivo da Rússia é, em uma palavra, colossal. Ela possui o maior arsenal de ogivas nucleares do planeta, um legado da Guerra Fria que ainda hoje define o equilíbrio do terror global. São milhares de armas nucleares, estratégicas e táticas, prontas para serem usadas. A doutrina nuclear russa permite o uso de armas nucleares não apenas em retaliação a um ataque nuclear, mas também em resposta a um ataque convencional que ameace a própria existência do Estado russo. Essa política de escalar para desescalar é controversa e perigosa, pois sugere o uso de armas nucleares táticas de menor potência no campo de batalha para chocar um adversário e forçá-lo a recuar. É um limiar assustadoramente mais baixo para o uso de armas atômicas. O arsenal russo é entregue por uma tríade nuclear completa e modernizada. Seus mísseis balísticos intercontinentais, como o RS-28 Sarmat, apelidado pela OTAN de Satã II, são projetados para superar qualquer sistema de defesa antimísseis existente. Sua frota de submarinos de mísseis balísticos, como os da classe Borei, são extremamente silenciosos e mortais. E seus bombardeiros estratégicos, como o Tu-160 Cisne Branco, podem carregar mísseis de cruzeiro com ogivas nucleares a longas distâncias. Assim como a China, a Rússia também tem investido pesadamente em armas de nova geração, particularmente em mísseis hipersônicos. Sistemas como o Avangard, um veículo planador hipersônico, e o Kinjal, um míssil hipersônico lançado do ar, já estão em serviço, dando à Rússia uma vantagem em certas áreas tecnológicas. Eles também desenvolveram armas exóticas e aterrorizantes, como o torpedo intercontinental de propulsão nuclear Poseidon, projetado para criar tsunamis radioativos e destruir cidades costeiras. As forças convencionais da Rússia, embora tenham mostrado falhas e desafios na recente guerra na Ucrânia, não podem ser subestimadas. O exército russo possui uma das maiores frotas de tanques de guerra do mundo e uma quantidade massiva de artilharia que eles usam como a espinha dorsal de sua doutrina militar. A Força Aérea Russa opera caças avançados como o Su-57, sua resposta ao F-22 e F-35 americanos, e possui uma vasta experiência em combate, adquirida em conflitos como o da Síria. A Rússia também domina a guerra híbrida, combinando desinformação, ataques cibernéticos, pressão econômica e operações encobertas com a ameaça militar convencional. O objetivo é desestabilizar adversários de dentro para fora, sem a necessidade de um confronto militar direto. Vimos essa tática ser empregada em diversas ocasiões, mostrando que o poder destrutivo russo não se limita apenas ao campo de batalha físico, mas se estende ao domínio da informação e da política. Em resumo, a Rússia se firma na segunda posição por possuir o maior e mais diversificado arsenal nuclear do mundo, por seu pioneirismo em tecnologias militares disruptivas como as armas hipersônicas e por sua disposição de usar seu poderio militar para reafirmar sua influência em sua vizinhança e desafiar a ordem global liderada pelos Estados Unidos. O urso russo pode estar ferido, mas seu poder de destruição
permanece inquestionável e é um fator central na geopolítica mundial. E, finalmente, no topo absoluto de nossa lista, na primeira posição, está a nação que tem sido a única superpotência global indiscutível desde o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos da América. O poder destrutivo e a projeção de força dos Estados Unidos estão em uma categoria própria, incomparável com qualquer outra nação na Terra. Eles não apenas lideram em quase todas as métricas de poder militar, mas a diferença para o segundo colocado é, em muitos casos, avassaladora. O orçamento de defesa dos Estados Unidos é a estatística mais chocante. Ele é maior do que os orçamentos dos próximos 10 países da lista somados. Esse investimento astronômico se traduz em uma vantagem tecnológica e logística esmagadora. Os Estados Unidos operam as armas mais avançadas do mundo, desde os caças invisíveis F-22 Raptor e F-35 Lightning II até os bombardeiros Stealth B-2 Spirit, que podem atacar qualquer lugar do mundo sem serem detectados. A Marinha dos Estados Unidos é a rainha indiscutível dos oceanos. Ela opera 11 super porta-aviões de propulsão nuclear, cada um sendo uma base aérea flutuante com mais poder de fogo do que a maioria das forças aéreas do mundo. Enquanto outros países celebram ter 1 ou 2 porta-aviões, os Estados Unidos têm 11 grupos de batalha de porta-aviões que podem ser enviados para qualquer ponto de crise no globo, em questão de dias, projetando o poder americano de forma decisiva e esmagadora. O arsenal nuclear americano, embora ligeiramente menor que o russo em número total de ogivas, é extremamente sofisticado, diversificado e mantido em um estado de prontidão altíssimo. A tríade nuclear dos Estados Unidos, composta por mísseis balísticos intercontinentais baseados em silos, mísseis lançados de submarinos da classe Ohio e bombardeiros estratégicos, garante uma capacidade de resposta devastadora a qualquer ataque, formando a pedra angular da segurança nacional americana e de seus aliados ao redor do mundo. O que realmente diferencia os Estados Unidos, no entanto, é sua capacidade de projeção de poder global. Os Estados Unidos mantêm cerca de 750 bases militares em mais de 80 países. Essa rede global de bases permite que eles posicionem tropas, navios e aeronaves perto de praticamente qualquer ponto de conflito potencial. Nenhum outro país na história teve um alcance militar tão vasto e permanente. É essa presença avançada que lhes permite agir como o policial do mundo. A experiência em combate das forças americanas é incomparável. Décadas de operações contínuas no Oriente Médio e em outros lugares criaram a força de combate mais experiente e testada em batalha do mundo. A logística militar dos Estados Unidos é uma maravilha da engenharia moderna, capaz de mover e sustentar centenas de milhares de tropas em qualquer lugar do planeta. Uma capacidade que nenhuma outra nação sequer chega perto de replicar. Além do poderio militar, a influência cultural, econômica e diplomática dos Estados Unidos, embora contestada, ainda é imensa. O dólar americano é a moeda de reserva mundial e suas alianças militares, como a OTAN, formam a mais poderosa coalizão militar da história. Esse poder suave e de alianças multiplica a força americana. Por todas essas razões, o maior orçamento, a tecnologia mais avançada, a marinha mais poderosa, a rede de bases globais e a experiência em combate, os Estados Unidos ocupam, sem sombra de dúvida, o primeiro lugar como o país mais poderoso e destrutivo do mundo. E assim, chegamos ao final da nossa lista. Exploramos o poderio militar dos Estados Unidos, a força nuclear da Rússia, o crescimento impressionante da China e as capacidades estratégicas da França e do Reino Unido. Ver toda essa capacidade de destruição concentrada em tão poucas mãos é, ao mesmo tempo, fascinante e profundamente assustador. Isso nos lembra do fio da navalha sobre o qual o nosso mundo caminha.
Um equilíbrio delicado mantido por uma complexa teia de alianças, interesses e, acima de tudo, pela doutrina da destruição mútua assegurada. O poder que impede a guerra é o mesmo poder que poderia acabar com tudo. É crucial entender que, por trás de cada míssil, de cada submarino e de cada soldado, existe uma responsabilidade monumental. A existência dessas armas torna a diplomacia, o diálogo e a busca por soluções pacíficas não apenas uma opção, mas uma necessidade absoluta para a sobrevivência da nossa civilização. Em um mundo com tantos gatilhos, a maior demonstração de força não é apertá-los, mas sim ter a sabedoria e a contenção para nunca ter que fazê-lo. A paz, por mais frágil que pareça, deve ser sempre o nosso objetivo final, a nossa maior prioridade. Espero que vocês tenham achado este vídeo informativo e que ele tenha provocado uma reflexão. Agora eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desta lista? Concordam com a ordem? Acham que algum outro país deveria estar aqui? Deixem seus comentários aqui embaixo, vamos conversar sobre esse tema tão complexo. E claro, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. E sugiram outros temas que vocês gostariam de ver por aqui. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.